Olá, meu povo, boa noite. Sextou, né, minha gente? Mais uma vez, menino, quando cai a aula dia de sexta, aí eu falo, vamos terminar com chave de ouro, mas hoje a gente está aqui para ter um encontro. Eu falo mais que especial porque é um encontro totalmente diferenciado das aulas que a gente sempre tem, né? A gente está na semana de enlaço. Ontem a gente teve aí a oficina de redação com o professor Velber. Depois a gente foi agradecer a ele, eu disse que a aula foi magnífica, e realmente foi. Eu aqui, né, olhando a oficina de redação ontem do Velber, foi maravilhosa. E para hoje a gente pensou com muito carinho para o nosso segundo encontro do CLEB, né, que é o Clube de Leitura e Escrita Bença. Então, é um projeto dentro de outro projeto, né, dentro do projeto Bença, que a gente pensou, Alan e eu, para poder olhar para vocês com muito carinho para essa parte da leitura e da escrita. Então, a gente já teve o nosso primeiro contato com o Kleber, a gente falou até da Conceição Evaristo, né? A gente trouxe o livro Olhos d'Água dela, a gente leu realmente o conto Olhos d'Água, choramos um pouco aqui, falamos um pouco da nossa vida, e para hoje, com muito carinho, a gente pensou, para esse segundo encontro, poder falar sobre o diário pessoal. Eu não sei se vocês viram lá no grupo, mas eu até perguntei assim, será que elas e eles ainda têm os diários de infância? Eu fui atrás do meu. Olha aqui, ó. Aqui o meu diáriozinho. Hoje eu comecei a ver, meu Deus. Aí eu falava assim, meu Senhor, eu escrevi isso, escrevi. Mas é coisa de infância, né? E aí, para hoje, a gente vai falar sobre esse gênero, né? Um gênero que muitas vezes fez parte da nossa infância. Com certeza, quem tiver seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos ou mais, passou pela fase do diário. E era muito bom porque era a parte em que você comprava um diário e você colocava as suas impressões e também as suas emoções, os seus desejos nele, né? Então, para hoje, a gente vai falar sobre ele, até mesmo porque, por exemplo, em alguns vestibulares, né, a UES é até um dos vestibulares que pede também outro tipo de gênero, e eles podem até pedir também o gênero diário. Eu sempre falo para os meninos que muitas vezes, mesmo que a gente não escreva mais o diário, mas a gente precisa ver a estrutura, né? E assim como a gente também nunca não faz mais carta, né? Que antigamente a gente mandava muita carta, então hoje a gente também não manda mais. Mas a gente precisa também fazer uma estrutura, porque daqui para frente, com certeza, depois que a gente terminar, que a gente tiver essa certificação na mão, algumas e alguns de vocês vão querer fazer vestibular, então pode até ser que seja pedido também, tá certo? Então, para hoje, vamos ver aqui o que é que a gente pensou para vocês. Pode passar, Alan, por favor. Pronto. E aqui, narrativas, né? Diário e relato pessoal. Como já foi, né, dito, é um tipo de narrativa muito mais levado para o lado pessoal, mas a gente pensou também para vocês, com vocês, para que a gente possa ajudar na parte da escrita, né? Então, hoje, nós temos a mania de ter o celular na mão, a gente tem a mania de escrever pelo WhatsApp e diminuir as palavras. Muitas vezes o corretor já corrige pela gente e até corrige a palavra que você não quer colocar, vai outra palavra. Então, muitas vezes a gente já tem a ajuda, né, da inteligência artificial até para nos ajudar em relação à escrita. Mas para a redação, e pensando justamente na redação, a gente pensou assim, poxa, o que é que a gente poderia fazer para ajudá-las e ajudá-los a poder também voltar a escrever? Então, é hoje que a gente vai ver o gênero teatro, tá bom? Pode passar, Alan. Pronto. E aqui a gente vai ver que o diário é um gênero textual que registra acontecimentos e impressões das pessoas sobre fatos ou situações que despertaram interesse na vida delas. Geralmente, os diários são escritos com a intenção de captar na escrita
momentos da vida que merecem ser registrados. Nem sempre tais momentos são os mais importantes para outras pessoas. Não importa. A experiência de tais momentos devem ser importantes para quem o registra. Então, é aquele negócio, né, da gente dizer assim, poxa, eu estou passando por um problema na minha vida, gostaria de registrar. Eu estou passando por algo muito bom na minha vida, eu gostaria de registrar, né? Então, isso daí faz com que isso também fique para futuramente, até mesmo para que você possa relembrar ou então mostrar para os filhos, né? Mas também o gênero teatro, ele ajuda a fazer com que a gente não perca a parte da escrita, né? Fazer com que essa nova tecnologia, a internet, não tire de nós essa parte de diminuir, né? Ou então de excluir uma linguagem que muitas vezes é uma linguagem que nos representa, né? Então, o teatro não, perdão, o diário, ele vai chegar realmente com essa função, né? A Gerlane falou aqui, será que eu sou a única que não tive? Eu não sei. Não sei se outras pessoas aqui não tiveram o diário, né? Mas o diário ele fez muita parte da minha vida e agora buscando aqui o meu, e eu falei assim, meu Deus, engraçado como muita coisa fica registrado, né? E a gente, quando olha as páginas, mesmo você achando que é besteira, mas é uma besteira, entre aspas, que representou uma parte da sua vida, principalmente quando você é adolescente, né? Então são coisas, são momentos que marcam a sua vida, né? Pode passar, Alan. E aí o diário ele entra como registro secreto para algumas pessoas, né? Por exemplo, o meu diário ele também tem esse negóciozinho do cadeado, ó, do mesmo jeito que está aí. O meu cadeado eu perdi, mas ele também tinha o cadeado, né? Então, sendo um gênero textual presente em todos os tempos e nas mais variadas culturas, é importante não só construirmos o nosso, no qual colocaremos o registro de nossas experiências, mas lermos o de outras pessoas para aprendermos com as experiências delas e assim nos tornarmos mais integrados com o universo do outro. Então, Liliane, quer dizer que a gente pode ler o diário de alguém? Pode, porque o diário ele não representa somente essa parte do lado das emoções, né? Que vai ser algo só secreto. Ele também, a gente vai ver que ele também serve como algo histórico, ele também vai servir como algo para ser catalogado, algo que aconteceu em um determinado momento, e ele também vai servir para, posteriormente, essas pessoas possam revisitar o diário dessa pessoa e possa também ver o que foi que aconteceu na história naquele momento. Então, o diário, muitas vezes, ele não é só secreto em si, dentro dos próprios pensamentos e emoções, ele também passa a ser um fato documentado, né? Então, ele passa a ser também um documento, dependendo da situação, tá bom? Pode passá-la. E aqui, para que eu também tinha um diário desses. Pronto, a Elizabeth falando, né? É bom quando a gente pode guardar, muitas vezes a gente, né, nas mudanças, ou então acha que isso não vai fazer mais tão assim na nossa vida, a gente acaba até rebolando, rasgando, mas é bom quando a gente tem isso para poder relembrar. E aqui a gente traz somente uma pequena estrutura, né? Essa estrutura que, por exemplo, a carta tem, e que o diário também tem. Então, por exemplo, no diário, a gente sempre vai ter aqui, né, as entradas, que a gente chama de entrada, que é o local e a data, né? Aqui vai estar São João do Rio Preto, né, 8 de fevereiro de 2010. Então, uma pessoa que faz o diário, ela costuma colocar também o local e a data daquele momento, né, do momento em que ela está escrevendo e do local onde ela está escrevendo. E aí tem o vocativo, né? O vocativo é muitas vezes para quem é que você está falando. Então, ai, Liliane, mas eu não estou falando para alguém. Então, nesse caso aqui, a pessoa está falando para o próprio diário. Meu diário, né? Então, muitas vezes a gente pode estar falando para um possível namorado,
né? A gente pode estar falando para pessoas que futuramente você sabe que vai ler. Então, muitas vezes minha família, né? Meus filhos, meus amigos, tudo isso é chamado de vocativo. É para quem é que você está dedicando. E aqui o diário, essa pessoa está dedicando o vocativo ao próprio diário, né? E aí vem a parte da estrutura. Vocês podem ver que não é tão grande, é realmente considerado até pequeno a parte realmente do texto, e sempre o texto vai ter verbos no passado. Por quê? Porque você vai falar de algo que já aconteceu. Então, muitas vezes, uma pessoa que vai se debruçar dentro do seu diário, ela vai falar sobre algo que realmente já passou. E aqui você consegue ver verbos no passado, né? Por exemplo, aqui, ó. Hoje começaram as aulas na nova escola e já conheci um monte de gente. Então, a pessoa já passou por aquele processo e ela está relembrando e está colocando nas páginas daquele diário para poder realmente depois ler, né? E aí, por ser um diário, ela também é muito voltada para a primeira pessoa. A primeira pessoa do singular é quem? Sou eu. Então, se o diário é meu, eu costumo colocar isso na primeira pessoa, né? Então, lá no final, ela vai dizer: estou bem feliz com a nossa escola e acho que vou me adaptar rapidinho. Então, é o uso sempre da primeira pessoa, né? Que é a função emotiva. Então, o diário, ele é muito pessoal, ele sempre vai carregar algo que a pessoa está falando de si sobre coisas que ela já viveu. Então, eu posso muito bem falar no meu diário como foi o meu dia, né? O meu dia está terminando, e eu posso dizer como é que ele passou. E aí os verbos ficam realmente no passado, né? Aí hoje eu estive com fulano, hoje eu me encontrei com fulano, aí foi tão bom reencontrá-la, né? Então são coisas que você vai vivendo. Para vocês perceberem, a estrutura do diário não é tão difícil, né? A gente sempre vai colocar a data e o local, o vocativo, né? Para quem é que você quer dedicar essa parte que você está escrevendo, a parte mesmo em si, escrita, né? E no final a gente costuma até assinar também, colocando, né, quem é que está fazendo o diário, com carinho, né, fulano, eu, com carinho, Liliane, né? Depois eu volto, Liliane, certo? Então é algo bem mais pessoal, tá bom? Pode passá-la. Pronto. E aqui, só para exemplificar mais uma vez o que eu já disse, né? Aqui a gente já tem um mesmo padrão. Vocês podem ver aqui que é o diário, né? A fonte é retirada aqui, o diário nem sempre secreto de Pedro, está aqui na parte de baixo. E aqui Pedro, né? Ele vai poder escrever, né? Ele escreveu sobre algo que aconteceu, ó, 8 de março de 2006. Então, nesse caso aqui, marcando onde é que ele está e qual é a data, né? Eu ia imaginar que teria uma festa surpresa às 8 e cacetada, baixou um bando de gente aqui. Ou seja, ele está praticamente falando sobre um acontecimento, né, que ele viveu, e aí ele está colocando isso no diário dele. Muitas vezes a gente quer colocar no diário algo que nos marca, né? Acontecimento que nos marca, de pessoas, né, que realmente fazem parte da nossa vida, ou então de um acontecimento realmente que você estava esperando e se concretizou, né? Então, nesse caso aqui, só para que a gente possa ver a estrutura, né? E ver que aqui ele tá pegando pessoas, está trazendo pessoas, está pegando realmente, mostrando como é que ele está buscando essa parte do demonstrar do dia a dia, né? Então é algo mais pessoal. E veja que ele sempre colocou verbos, né, na primeira pessoa. Dancei, lasquei-me, ouvi. Então a gente pode ver que a pessoa está falando de si, né? Realmente falando de si na primeira pessoa. Tá bom? Pode passar, Alan. E também, né,
A gente tem também o diário na internet, uma forma de blog, né? Aqui até a gente pegou um exemplo de o diário que muitas vezes as pessoas faziam à mão e quando a internet chega, ele também vai para dentro da internet. Então, nesse caso aqui, uma pessoa faz, né? Tem um blog é uma página pessoal que a pessoa cria para si e que gostaria de compartilhar com outras pessoas na internet. Então, acaba fazendo também uma parte de teatro, só quero falar teatro, de diário para ser compartilhado, né? Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que a estrutura é bem parecida, né? A gente tem aqui o título, Nova Escola, a gente tem a data de publicação, a gente tem o público da internet, os verbos no passado e na primeira pessoa, a gente tem a assinatura aqui, né? Beijos, né? A gente tem também a descrição do conteúdo, mas não particular. Então, veja que, conforme a sociedade vai se modificando, antigamente o diário ele vinha só pelo lado da escrita propriamente dita, e o diário ficava muito mais guardado, né? Você mostrava para poucas pessoas. E aí, com o surgimento da internet, ele também entra dentro dessa página mais virtual e ele também fica para que outras pessoas também possam falar, né, do seu dia a dia, e hoje a gente também já consegue ver e temos alguns blogs que vai trazer aqui na parte do teatro. Pode dizer, Alan. Pronto, bem-vindo, Felipe. Felipe acabou de entrar aqui na aula também para acompanhar nossa aula sobre diário pessoal. Felipe, que é ex-aluno da escola e agora está fazendo História na FECLESC. Bem-vindo, Felipe. Tem um aspecto muito interessante em relação à questão do blog, pessoal. Hoje em dia, os blogs já estão caindo completamente em desuso, né? Então, se você pegar mais ou menos uns 12 anos atrás, blogs eram muito populares, né? Eu me lembrei de 2 exemplos aqui. Me lembrei da novela Viver a Vida, do Manuel Carlos, que tinha a Luciana, que era uma personagem que sofreu um acidente, ficava tetraplégica, e aí, na época, a Luciana, a personagem da novela, ela tinha um blog, e aí as pessoas podiam ir até o blog dela na internet e interagir com a personagem, e as pessoas escreviam para ela no blog como se ela fosse uma pessoa de verdade, sabe? Era muito curioso isso. E um outro exemplo que eu me lembrei também foi da Bruna Surfistinha. Se vocês não sabem quem é Bruna Surfistinha, gente, Bruna Surfistinha foi uma prostituta, né? O nome dela, na verdade, é Raquel. Inclusive, tem um filme dela, né? Que ficou muito famoso na época, justamente pelo apelo sexual do filme. Mas por que que a Bruna Surfistinha ficou tão famosa a ponto de receber um filme? Porque ela tinha um blog. E ela escrevia nesse blog todos os casos que ela tinha com os caras, né, os clientes dela, na verdade. Então, o blog dela era mais ou menos assim: gente, hoje eu acordei tal hora, fui para tal lugar, me enrolei com tal pessoa, foi assim, 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 assado. E aí ela ficou muito famosa na internet justamente por isso, por ela compartilhar as experiências dela enquanto uma garota de programa, né? Então, vocês estão vendo que os blogs, eles têm uma função que extrapola esse lado do íntimo, né, e vira uma coisa coletiva, você sabe da vida das pessoas. E quando a gente está falando da internet, a gente literalmente sabe da vida das pessoas o tempo todo, porque se hoje em dia nós não temos mais um blog pessoal com tanta popularidade, com tanta frequência hoje em dia, mas nós temos as famigeradas influencers, né, a Virgínia Fonseca e tantas outras pessoas como a Boca Rosa, que ficaram famosas na internet por serem mulheres que falam do seu dia a dia. Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui deve seguir alguém, sei lá, no Instagram ou no TikTok, alguém que posta vídeos diariamente, né? Então, por exemplo, as chamadas influencers, elas ganham dinheiro com isso, elas ganham a vida com isso, né? O que quer dizer essa palavra influencer? Influencer vem do inglês, quer dizer influenciadora. Aí você vai e me pergunta, o que raios esta pessoa está influenciando? A resposta é, eu não sei, mas elas são chamadas de influencers. Então, são pessoas que postam vídeos sobre a vida delas e elas falam de diversas coisas.
Tem influencers, por exemplo, da área científica. Por exemplo, então tem pessoas que compartilham informações de componentes, né? Por exemplo, a Débora Ladim, ela é uma professora de história e ela compartilha diariamente a experiência dela de ser uma professora de história. Mas vocês devem saber que as influências mais famosas são as influências que trabalham com maquiagem, com roupa, com todas aquelas futilidades que, com certeza, se todos nós tivéssemos dinheiro, muitos de nós, provavelmente, iríamos fazer o mesmo, né? Então, tem até um meme famoso da Virgínia que falou um dia desse assim, eu mimimei. Mimimei, né? O que é esse mimimei? Foi porque ela comprou uma bolsa caríssima de R$500 mil, né? Então, essas influências de hoje usam os stories delas, né? O que elas falam diariamente, como se fosse realmente um diário. Essas pessoas ganham dinheiro com isso, então elas têm uma grande necessidade de ter que falar da vida delas o tempo todo. Tanto é que às vezes você fica se perguntando por que raio essa pessoa está falando sobre isso, né? A pessoa acorda e fala, bom dia, gente, já tomaram seu chá hoje? Bom dia, gente, estou indo para academia. Bom dia, pessoal, estou indo para o meu trabalho fazer uma sessão de fotos. Gente, estou muito cansada, fiz uma sessão de fotos, vou descansar agora. Gente, estou indo dormir cedo porque amanhã tem academia cedo. Então, todas essas coisas é um diário, só que falado, né? Gente, a Renata tinha levantado a mão. Renata, você quer falar? A Lourdes também levantou a mão. Sim, você tocou em um assunto muito importante da Virgínia. Esses dias eu estava vendo no YouTube que ela foi reconhecida porque ela mostra a realidade dela mesma. Ela não faz um episódio nem nada. Ela fala a realidade que ela passa, o dia a dia dela. Realmente. Lourdes, você quer falar? Ai, acho que eu vou gravar minha rotina para me ganhar muito dinheiro. para eu poder me mimar. Ai, Jesus. Tão bom esse povo ganha tanto dinheiro. Pois é, gente. Eu vou largar o TikTok, porque eu só tenho 4.000 e poucos seguidores. Tá vendo? Nós temos influência por aqui também, né? TikTok ainda. Pois é. Mas assim, Renata, você estava comentando, né, sobre a questão da Virgínia, de mostrar a vida dela e tudo mais. Mas também tem uma observação que é importante da gente fazer. Por mais que ela mostre, né, na teoria, essa vida sem filtro, mas ainda assim é uma vida muito inalcançável, né? É uma vida muito diferente de várias pessoas. Então, você mostrar uma bolsa de R$500 mil, né? É algo que são pouquíssimos brasileiros que conseguem fazer, né? Ou então aquelas famosas pipocas cobertas de chocolate que ela compra para as filhas dela, né? E que viralizou há alguns meses na internet. E tem a coisa, virou uma febre, viu? Sim, virou uma febre. Todo mundo quer pipoca. Sim, todo mundo queria fazer só porque viu ela fazendo. Só que ela não faz, né? Ela compra. Cada latinha de pipoca daquela custa praticamente R$100, né? Cada lata de pipoca, né? Então, são coisas muito inalcançáveis. 168. Pois é. Então, é importante que a gente pontue isso. Por mais que ela faça as coisas, teoricamente, sem filtro, mas ainda assim, são coisas bem inalcançáveis para grande parte dos brasileiros, né? Meu povo, é sobre isso, né? Então, muitas vezes, eu fico me perguntando, mas tudo certo, as pessoas seguem as pessoas com quem querem debater, ou então querem viver a vida, não sei o que, mas eu fico imaginando o que é que essas pessoas trazem para a vida dos demais. Não vai trazer nada, o que vai trazer é justamente mais dinheiro para ela, mas tudo certo, né? E aí, aqui a gente tem também um outro exemplo, né? Aqui, Pedaços do Cotidiano, que também é um blog, né? De uma menina, e ela vai colocar aqui Carolina no País das Maravilhas. Veja que ela também vai trazer o dia da postagem, 23 de abril de 2010, né? E ela vai dizer, ontem eu fui com a Laura e a Fabi ver Alice no País das Maravilhas. Nossa, foi demais.
tinha umas coisas meio estranhas, mas até o filme é bonito. Para quem não viu ainda, veja o trailer. Depois do cineminha, fomos comer e pronto, né? E aí, veja que, nesse caso aqui, ela vai falar coisas do dia a dia, né? Que ela foi ver um filme, né? O filme País das Maravilhas, Alice, que também vem do livro, né? Então a gente precisa ver também que, como o próprio Alan falou, mesmo que o blog esteja mais em desuso, né? Porque as pessoas preferem realmente utilizar a fala e a imagem para poder demonstrar o seu dia a dia, mas quando a gente pensa na escrita, a gente também tem que pensar que, para que a gente não possa deixar essa escrita desaparecer, até mesmo dentro das palavras, que muitas vezes a gente vai diminuindo, a gente precisa também praticar, né? E dos vícios que a gente tem, e que o próprio Zap vai trazer para a gente, é que a gente não escreve as palavras inteiras. Os meninos, eles costumam mandar mensagem para você e eles vão, beleza, BLZ. Se você não entender, não, tia, mas eu mandei, a senhora que não entendeu. Ou muitas vezes é isso, né? Muitas vezes a gente vê que fica aquele negócio, mas eu estou cansada, eu não estou para escrever a palavra toda. E aí a gente vai virando uma rotina fazer isso, e quando você menos percebe, você está mandando para uma pessoa que é um pouco mais formal, né? Que poderia ser seu chefe, ou então uma pessoa, dependendo da sua vida profissional, e você tem que saber poder também colocar as palavras propriamente ditas, né? Você saber se expressar realmente por meio de palavras. E aí, com o vício do celular, e principalmente do WhatsApp, a gente acaba realmente levando isso também para a nossa rotina, e uma rotina que vai se desbravar para onde você for. Então, muitas vezes você fala assim, mas quando eu for falar com determinadas pessoas, eu falo direito, mas é um vício tão grande que você acaba colocando os vícios da linguagem também na escrita. Então, por isso que a gente precisa ter realmente cuidado. Pode dizer, Elizabeth. Não sei se você quer falar mesmo. Quer. É verdade mesmo, Lili. Quando eu comecei a estudar no Benção, eu tinha muito isso aí, essa prática de escrever beleza só com BLZ, você só com VC. Aí, quando eu comecei a ver as aulas de redação, aí eu comecei a escrever. E eu já estava querendo, já pegando a prática para escrever no caderno a mesma coisa. Beleza, só do jeito que eu fazia no WhatsApp, entendeu? Aí eu tive que treinar no caderno para poder, eu ficava me lembrando, na redação, no dia da prova, eu vou colocar beleza com BLZ, vou ser desclassificada. Mas aí eu tive que treinar isso aí. E a gente acostuma a fazer esse negócio também, né? TBM, a gente acostuma, mulher, a gente pega o ritmo do WhatsApp. Justamente, é isso mesmo. Mas muitas vezes as pessoas não se tocam. E muitos dos nossos alunos lá do Cônego, eles fazem isso. Então, quando vão escrever qualquer coisa para a gente, eles acabam colocando, no lugar de botar a palavra mais, eles usam o sinal de mais. Então, isso assim, minha gente, já chegou no cúmulo do cúmulo de vocês usarem o sinal gráfico no lugar da palavra, né? Muitas vezes é isso. Pode dizer, Alan. E às vezes ainda usa de forma equivocada, porque às vezes a pessoa coloca, eu já ouvi usando das duas formas. Eu não estou com mais tempo, alguma coisa assim, aí usa o sinal de mais, aí a gente entende. Agora você fala assim, eu estou aqui, mas eu gostaria de estar em outro lugar, a pessoa vai e coloca o sinal de mais, e a ideia é completamente equivocada, porque, né, são dois mas diferentes, né, o mal com i e o mal sem i. O mais sem i e o mal com i, no caso. Já entenderam, né? Pois é, isso aí. Entendi, o mas e o mais. Pronto, é isso mesmo. Pode passar, Alan. E aqui, minha gente, a gente vai entrar em algumas... Na verdade, a gente vai ter duas experiências, né, de diário aqui para vocês. E essas duas experiências são totalmente opostas, né? São de países opostos, são de
contextos históricos opostos, então são realidades totalmente opostas, e para ver como o diário, ele também pode virar livro, e pode virar também algo literário que chega nas nossas prateleiras e também na nossa vida. Então, trata-se, obviamente, de um relato de experiência de vida de uma determinada pessoa, abarcando suas vivências, os traços que marcaram sua existência, enfim. Nesse sentido, como se trata do revelar de alguém, certamente que as formas verbais são expressas na primeira pessoa do singular. Quanto ao nível de formalidade da linguagem, pode haver variações, dependendo do grau de intimidade dos interlocutores, como também para o público a quem se destina a circunstância comunicativa em pauta. Isso daqui é muito importante. Por quê? Porque o diário sempre vai estar carregado da primeira pessoa, o eu. Então, sempre ela vai levar como se ela estivesse escrevendo e essa pessoa está escrevendo. Mas também vai depender qual é a formalidade para quem é que você está escrevendo. Então, a formalidade daquele tempo. E a gente vai ver dois exemplos propriamente ditos que são diários totalmente distintos, né? Eles são diferentes entre si, certo? E eles são diferentes porque eles vêm realmente em contextos diferentes. E esses contextos, eles chegam para nós hoje em forma de diário, né? E aí a gente consegue entender o poder, mas a palavra mesmo é essa, o poder que esses dois diários, eles têm hoje dentro da nossa literatura, literatura brasileira e na literatura mundial, tá bom? Alan, tu pode falar, por favor, da Anne Frank, que é o próximo. Pronto, gente, vamos lá. Pessoal, existem muitos diários hoje em dia que já foram publicados, que se tornaram best-sellers, né, campeões de vendas e tudo mais. Ó, Lili mostrando aí o exemplar que ela tem, eu também tenho o meu exemplar, só que tá na minha outra casa, então não tive como mostrar. Assim como eu também não pude mostrar o diário que eu tenho também, né? É um diário que eu geralmente registro mais pontualmente, e fazia muito tempo que eu não escrevia nele, né? Mas está em outro local aqui, então não tinha como mostrar para vocês, mas vamos mostrar diários hoje famosos, tá certo? E talvez o diário mais famoso que há no mundo é o diário de Anne Frank, né? Para quem não sabe, gente, a Anne Frank, como vocês podem acompanhar aí por esse textozinho, é uma entre as milhões de vítimas de perseguição aos judeus que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Essa Segunda Grande Guerra, gente, aconteceu entre 1939 e 1945. Foi uma guerra que se concentrou principalmente no continente europeu, no norte da África, na região do Oceano Pacífico. O Brasil não teve o conflito da guerra no país, mas mandou muitos soldados para lá, né? E é por isso que a gente chama de uma guerra mundial, porque é uma guerra que, apesar de não ter acontecido em todo o mundo, mas que havia vários países participando, né? E para quem não conhece muito bem a história da Segunda Guerra Mundial, um dos episódios mais famosos que há foi a ascensão do nazismo, né? Que era um governo da Alemanha que foi tomando cada vez mais proporção e popularidade diante da crise que o país estava passando justamente por conta da Primeira Guerra Mundial. Esse partido nazista conseguiu chegar ao poder e ele começou uma expansão territorial desenfreada. Ele foi invadindo os países nas laterais, né, e a pessoa que comandava isso tudo era um cara chamado Adolf Hitler, que tinha ficado muito famoso justamente porque ele também tinha escrito um diário enquanto ele estava preso. E aí o diário dele se chama Mein Kampf, né, que quer dizer Minha Luta, e todo mundo ficou muito comovido com a trajetória dele. Muitas pessoas passaram a apoiar ele, mesmo ele tendo discursos atrozes, pessoal. Discursos como, por exemplo, que pessoas deficientes devem ser mortas, que judeus devem ser mortos, assim como pessoas negras, ciganos, homossexuais, mulheres adúlteras, né? Todas essas pessoas deveriam ser eliminadas, segundo Adolf Hitler, tá? E esse discurso pegou, né? Isso não é muito estranho para a gente, pessoal, porque nós estamos vivendo há mais ou menos em 5 anos no Brasil o fenômeno do bolsonarismo, né? E o Jair Bolsonaro é um candidato que flerta com discursos muito semelhantes a esse,
né? E aí, no meio disso tudo, este boy, o Adolf Hitler, começa a capitanear essa invasão a outros países, e os outros países passam a se incomodar com essa invasão, óbvio, porque ninguém quer ter seu território invadido, e isso vai desencadeando uma guerra que chega numa escala mundial, né? Ele, o Adolf Hitler, culpava, né, os judeus, que são pessoas que seguem o judaísmo, que é uma religião muito próxima ao cristianismo, por sinal, tá? Os judeus e cristãos acreditam no mesmo Deus, e aí ele culpava os judeus como os grandes causadores de toda a crise que a Alemanha estava passando, assim como o Jair Bolsonaro culpa os petistas aqui no Brasil pela crise que, teoricamente, ainda estamos nos recuperando, né? Então, se você quer ganhar popularidade, arruma um inimigo para culpar. É isso que tem que ser feito. E os judeus foram os grandes inimigos da Alemanha nazista. Muitas pessoas que eram podres de ricas, judeus, foram perseguidos, mortos e foram parar em campos de concentração. E a família Frank, né, foi uma dessas famílias, né? A família de Anne Frank não era uma família pobre não, viu, gente? Era uma família rica, tá? E aí a Anne Frank passou pelos horrores dessa perseguição nazista. E aí, como a gente pode continuar acompanhando aí no texto? Ela nasceu em 12 de junho de 1929, em Frankfurt am Main, que é uma das principais cidades da Alemanha. Em 33, o Adolf Hitler chega ao poder, né, ele se transforma no primeiro-ministro da Alemanha, instalando um regime anti-judaico, né? E aí a família Frank, de origem judaica, decidiu mudar-se para os Países Baixos, que é como a gente chama a Holanda, tá, gente? Tendo-se ficado em Amsterdã, onde o pai Otto estabeleceu uma empresa. E aí tem uma entrada do diário da Anne Frank, de 11 de abril de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, em que ela fala o seguinte: eu sei o que quero, eu tenho um objetivo, eu tenho uma opinião, tenho uma crença e um amor, né? Ela era uma adolescente, tá, gente? Ela era uma adolescente. Então, a gente consegue perceber nos escritos da Anne Frank todos os horrores que uma guerra pode causar na juventude de alguém, né? E aí, continuando, a ocupação dos Países Baixos aconteceu em maio de 1940 e o exército alemão invadiu os Países Baixos, né, a Holanda, e veio implementar cada vez mais medidas contra os judeus. No dia 6 de julho de 1942, Otto e Edith Frank e as filhas Margot e Anne Frank mergulharam. Esse termo mergulharam, né, é usado para designar o desaparecimento voluntário de pessoas que passaram a ter uma existência ilegal ou clandestina. O que quer dizer, então? Quer dizer que essas pessoas, gente, se transformaram em foragidos, tá? Eles tiveram que se esconder para não serem mortos, tá? E quando eu falo mortos, gente, não é um exagero. Essas pessoas iam para campos de concentração, elas eram incineradas, tá certo? Elas eram transformadas em cadáveres incinerados e jogados numa vala com um monte de outras pessoas. Eu sei que é pesado falar isso, mas isso acontecia, tá? E aí o desaparecimento da família Frank aconteceu, né, em 1940, na década de 40, e eles se esconderam aonde para conseguir fugirem desse horror todo, né? Eles se esconderam num prédio no Prinsengracht 263, onde Otto Frank tinha sua empresa. Mais tarde juntaram-se a eles outras pessoas, né, que também ficaram escondidas nesse esconderijo, como o Hermann Van Pels e a sua mulher Auguste, e o filho deles, Peter, e o Fritz Pfeffer. Essas pessoas todas, gente, ficavam escondidas, né, na chamada Casa das Traseiras, que era, na verdade, uma parte escondida do prédio, quase subterrânea, onde essas pessoas ficavam resguardadas, né? E aí tem uma entrada aqui do diário da Anne Frank, de 21 de agosto de 1942, em que ela fala o seguinte: o nosso esconderijo é agora perfeito. O senhor Kugler teve a boa ideia de tapar a porta de entrada do anexo, né? Justamente para que eles conseguissem ficarem ali sem serem percebidos, né? Então, a máxima dessa época, gente, era ficar escondido, tá? O diário de Anne Frank, no seu 13º aniversário, ou seja, Anne Frank estava completando 13 anos, é a idade do filho de vocês, que está entrando no cônego, tá, gente, praticamente. Aliás, que está no 8º ano, né? Que o pessoal entra com 15. A Anne recebeu um diário dos pais. Quando a família Frank decidiu refugiar-se no anexo secreto, a Anne levou o diário consigo.
Em 1944, um ano antes da Segunda Guerra terminar, a Anne ouviu uma transmissão de rádio que um membro do governo holandês esperava, depois da guerra, recolher cartas e diários de testemunhos oculares sobre o sofrimento do povo holandês durante a ocupação alemã. E a Anne Frank escreve na entrada do dia 9 de outubro de 42. A emissora inglesa fala de câmaras de gás. Sinto-me horrível. Né? Então, nessa época, as pessoas já estavam começando a saber o que estava acontecendo na Alemanha, tá? Se vocês conseguem ver aqui, gente, essa mesinha é a escrivaninha onde a Anne escrevia, tá? E aqui, esse caderninho com essa estampa xadrez, vocês estão vendo aqui, ó, era esse caderno aqui que era o diário da Anne. E esse diário, gente, é realmente um diário de adolescente, tá? Então, vocês vão ver uma caligrafia tortinha, vocês vão ver várias fotografias que ela colava no diário, né? Tem algumas versões do diário que trazem essas imagens. Hoje em dia, existem várias versões do diário da Anne Frank, tá? Por que que existem várias versões do diário dela? Porque tem algumas partes do diário da Anne Frank que foram censuradas pelos pais, tá? Vou logo dizer o que acontece com a Anne, gente. A Anne Frank, ela foi capturada, tá? Ela foi morta nos campos de concentração. Mas o pai da Anne Frank sobreviveu a esse processo, tá? E aí, quando a Anne foi dada como morta, o pai da Anne Frank decidiu publicar o livro dela, né? Até hoje a família Frank recebe dinheiro desse diário da Anne, né? Só que o diário dela foi censurado porque tinha algumas passagens do diário da Anne Frank em que ela falava, por exemplo, sobre a sexualidade dela, né? Sobre algumas coisas que os pais dela não consideravam adequadas para um adolescente. Lembremos, é uma família judia, né? Então eles seguem um certo traço conservador. Então, quando a Anne Frank falava sobre a sexualidade dela, os pais dela decidiram cortar essa parte do diário, né? Então, não se sabe ao certo se a gente realmente tem acesso ao diário da Anne Frank de forma integral, tá bom? E aí, no esconderijo, como vocês podem ver, gente, ó, tinha o Otto Frank, a Edith Frank, que era a mãe da Anne, a irmã dela, a Margot Frank, e a própria Anne Frank. E aqui tinha as outras pessoas, amigos da família Frank, né, que se escondiam com eles. E aqui a gente tem uma entrada do dia 28 de novembro de 42, do Diário da Anne, que fala o seguinte: durante o dia, as nossas cortinas não se podem abrir nem 1 centímetro. Imagina você passar anos da sua vida escondido, sem ver direito a luz do sol, né? Porque você corre um risco de perder a sua vida, né? E aqui tem uma outra entrada do diário da Anne Frank, que fala o seguinte: eu tenho vontade de escrever, e eu tenho uma necessidade ainda maior de tirar todo tipo de coisas de dentro do meu peito. Né? Isso aqui é a entrada do diário dela de 20 de junho de 42. Então, esse diário da Anne Frank e o rádio que ela tinha era a maneira que ela usava para construir os pensamentos dela, né, se expressar, desabafar, né, e essa é uma das principais funções do diário, como a própria Lili já estava falando, né, ele cumpre uma função emotiva. E aqui a gente tem uma foto do diário da Anne, tá vendo, ó? Tem fotos dela, olha como era a caligrafia da Anne, tá vendo, ó? Parece letra de médico, né? Pois é, ó, mal dá para entender. E aqui eram os registros da garota Anne Frank, né? Não conheceu a vida adulta. E aí, gente, antes de eu continuar, o Felipe quer falar. Diga aí, Felipe. Boa noite, pessoal. Desculpa estar interrompendo, mas dar uma continuidade, né? Eu lembrei com a fala do Aulo, né? Eu lembrei que tem uma frase dela que fala assim: eu vou pedir até perdão porque eu possa, né, estar esquecendo alguma parte da frase. Mas ela diz assim, ó: apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade inerente das pessoas. Porque a Anne estava, né, escondida durante o Holocausto, né? Mesmo assim, ela demonstra um otimismo profundo e resiliente, né, diante de uma realidade sombria e cruel, né? Ela faz nos refletir, né, sobre a capacidade humana de encontrar esperança, mesmo nas circunstâncias difíceis, né? Mais difíceis, né, que o Holocausto. Ave Maria.
gosto nem de falar. E também ela também faz um lembrete, né, poderoso da importância de acreditar em algo maior, como a bondade e a humanidade, mesmo quando tudo parece perdido, né? Exatamente, Felipe, exatamente. O Holocausto, gente, do que o Felipe está falando, era o nome que a gente dava para esse processo de extermínio, tá? Holocausto quer dizer sacrifício. Quer dizer sacrifício. É uma palavra que vem já do judaico e foi apropriado para descrever esse estado que as pessoas viveram. Eu acho que a escravização e o holocausto judeu, assim como outros holocaustos que aconteceram em outros lugares do mundo, tá? A gente fala muito do holocausto judeu porque é o mais famoso, mas ele não foi o único que aconteceu, não. São histórias muito tristes, tá? Muito, muito tristes mesmo. E os diários servem para a gente conhecer um pouco disso. E também existe o Museu da Anne Frank, né? Das 8 pessoas escondidas, só o Otto Frank, o pai da Anne, sobreviveu à guerra. Ele decidiu publicar o Diário da Anne, como eu já tinha comentado para vocês, e aí em 1960, o anexo secreto onde eles ficaram escondidos, onde eles viveram, né, se tornou um museu. Esse museu é super famoso e até hoje você pode ir lá visitar o Museu da Anne Frank, tá bom? Continuando aqui, meu povo. Relatos de guerra. Sendo um gênero textual presente em todos os tempos e nas mais variadas culturas, é importante não só construirmos o nosso, no qual colocaremos o registro das nossas experiências, mas lermos os de outras pessoas para aprendermos com as experiências delas e assim nos tornarmos mais integrados com o universo do outro. Uma das principais formas de se conhecer os horrores das guerras é principalmente através de relatos escritos por pessoas que viveram cotidianamente os conflitos. Dessa forma, os relatos da guerra são importantes fontes históricas para o estudo dos impactos que as guerras causaram nos indivíduos e para reconhecer detalhes que não são encontrados nos documentos oficiais, né? Assim como o diário de Anne Frank, pessoal, existem outros diários de guerra. Quando eu estava no ensino fundamental, eu li um diário chamado Diário de Zilata, que era um diário de uma moça que tinha uns 13 aninhos também, quando começou a guerra da Iugoslávia. Esse país não existe mais hoje, tá? A Iugoslávia entrou em guerra no início da década de 90, e aí, quando acabou a guerra, surgiram novos países, né? Como a Bósnia, a Herzegovina e tudo mais. E aí, a Zilata, ela começa o diário dela, gente, de uma forma super feliz. Aí, hoje a gente comemorou nosso aniversário, comemos bolo, compramos pães, nós fomos para a nossa casa do interior. E aí, do dia para a noite, você vê a vida dessa garota aí de ponta cabeça. Ela começa, eu nunca me esqueci da leitura desse diário, ela começa falando assim: hoje derrubaram uma bomba na ponte da nossa cidade, estamos ilhados. Ela começa desse jeito. E aí a situação vai só piorando. Ela começa a falar da fome, começa a falar de como ela teve que se esconder também, né, para não ser bombardeada, né? Então, relatos de guerra em formato de diários, pessoal, é algo muito, muito popular nessa literatura da guerra, como a gente chama, né? Diários também, gente, elas servem como uma literatura infanto-juvenil. Vocês perceberam aqui que nós estávamos falando de diários escritos por jovens, né? Então, o diário de ficção, como o diário de um banana, que as crianças da escola onde eu trabalho leem, né? O Diário de um Banana, que é um livro super famoso, é um diário ficcional, ele não é real, né? Ele foi inventado, né? O diário de ficção, ao contrário de se destinar para o próprio emissor, centrado no próprio eu, ele volta-se para o público, né? Então, essa coleção de livrinhos, o Diário de um Banana, ele é escrito por um personagem fictício, né, que escreve para outras crianças, né? É uma literatura para as crianças, e as crianças adoram, tá? As crianças adoram esse negócio. Eu também já li um outro livro, que é As Vantagens de Ser Invisível, que é um livro também escrito em formato de diário. Chorei horrores lendo esse diário, é maravilhoso, tá? Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Esse livro é muito bom. E aí, gente, nós vamos agora sair lá da Alemanha e vir para o Brasil, porque aqui no Brasil nós também temos uma gatinha que escreveu um livro que ficou famosíssimo, né? Que foi o Diário da Carolina Maria de Jesus, né? Num belo dia, a gatinha estava lá vivendo, né? Em uma favela de São Paulo, que hoje em dia nem existe mais essa favela.
e ela foi encontrada por um jornalista. E esse jornalista ficou muito curioso com a vida dela e decidiu publicar o livro dela, né? E aí o livro foi publicado com o nome de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Vou deixar aqui para a Lili comentar sobre ele, tá bom? É um livro famosíssimo, maravilhoso, como o Felipe está comentando aqui. Vamos conhecer um pouquinho mais agora da vida da Carolina Maria de Jesus. Minha gente, é um livro que muitas vezes as pessoas dizem assim, é um livro famoso, né, Felipe? É um livro maravilhoso. Que bom que a gente tem a oportunidade de estar com esse livro à mão. Então, a gente tem o Quarto do Despejo, né? Assim como o livro da Anne Frank. Então, você consegue ver praticamente duas visões diferentes, porque a Anne vem lá da Alemanha e a Carolina é nossa, né? Ela vem com esse livro, mas uma coisa precisa ser dita, né? Carolina, ela foi catadora de papel em um lixão, catava realmente vários papéis e o próprio lixo mesmo, e era uma mulher negra, solitária, sozinha, e tinha os filhos para criar, né? Então, aqui a gente pode ver algumas capas, né, dos livros do Quarto do Despejo, da Carolina. Por quê? Porque ele vira best-seller. Para quem não sabe, um best-seller é um livro que é muito vendível, né, no mundo todo, assim como o da Anne Frank, né, que esse daqui é um dos livros praticamente muitos vendidos durante muito tempo, até hoje, né? A Carolina, ela também passa a ser um dos livros de best-seller. Pode passar, Alan. E aí, né, a gente vem com essa parte de pegar a própria Carolina, né? Quem é essa mulher? Então, a Carolina, ela vai nascer, né? Realmente, ela nasce em Minas Gerais, né? Sacramento. Então, ela vai nascer em 1914, vai falecer em 77, mas aí ela vai migrar para São Paulo, né? E ela vai se tornar, realmente vai ser uma mulher que vai trabalhar como empregada doméstica. A gente sabe que naquele tempo, né, a empregada doméstica, ela também não tinha todo o acesso à carteira de trabalho, como se tem hoje, depois de muita luta. Então, a gente sabe que as pessoas, mesmo trabalhando, né, na casa de alguém, também vai passar necessidade. Então, ela vendo realmente os 3 filhos passando necessidade, ela vai para o lixão e ela acaba, né, catando as coisas no lixo para poder vender e para poder ter alguma coisa de sustento para a família. Então, ela vai para uma favela, como o Alan falou, a favela de Canidé, que hoje não existe mais, e ela passa realmente muitos anos nessa favela, né? Ela estuda somente até o 2º ano do primário, ou seja, Carolina, ela só vai aprender a ler e a escrever, né? Uma pessoa que chega até o 2º ano, ela chega somente com o básico, mas é a partir daí que vai nascer uma grande história, porque mesmo com o básico da leitura e da escrita, ela se torna escritora, né? Ela vai colocar nesses papéis toda a sua vivência, por isso que o diário da Carolina, ele é tão importante para nós dentro da literatura, porque ele passa a ser um documento realmente, né, para catalogar e para poder nos mostrar o contexto histórico dessa mulher e da vivência dessa mulher e também das pessoas dessa favela, certo? Então, ela é devota da fé católica e preferiu ficar solteira. Então, mesmo sendo uma mulher que sabia que vem de uma família, né, realmente, que vem de uma pobreza, ela sempre dizia que ela não precisaria ter um homem ao seu lado se ela mesma pode lutar pela sobrevivência dela e dos filhos. Então, ela acaba ficando solteira e ela não coloca a sua felicidade a estar com alguém, tá certo? Pode passar, Alan. E aí, minha gente, nós temos aqui alguns livros publicados da Carolina, né? O próprio Quarto Despejo, essa daqui é somente, em 1960, é somente uma das capas do livro. Ela também tem várias capas. Aí depois ela vai para a Casa de Alvenaria,
depois em 63 vem com a fome, em 63 também a gente vai ter Provérbios, né? Então, como vocês podem ver, ela não vem somente com somente um livro, e aí a gente vai entrar para o nome quarto de despejo, né? Ela sempre vai dizer que enquanto que a cidade, né, tudo que tem na cidade é colocado no lixão. Então ela falou assim, aquelas coisas que as pessoas não querem mais, as pessoas rebolam no lixo, né? E aí, ao rebolar no lixo, automaticamente vai para as favelas, né? Os favelados. E aí ela vai dizer que todo mundo tem um quartinho dentro da casa, que você pega toda aquela bagunça ou aquela coisa que você não quer que os outros vejam e você bota nesse quartinho, naquele espaço. Por isso que é colocado como quarto de despejo. Então, aquelas coisas que querem cobrir, ou então aquelas coisas que as pessoas não querem, vista como bagunça ou como feia, é colocado nesse quartinho. Por isso que vem o quarto de despejo de Carolina. Por quê? Porque a favela é vista como esse quarto, né, do despejo da própria cidade em si. Pode falar, Alan. É curioso, né, que o Quarto de Despejo foi o livro que fez ela se tornar famosa, mas não foi o único diário que ela escreveu, porque o Casa de Alvenaria também é diário, né? E aí, no Caso de Alvenaria, ela já vai falar sobre a experiência que ela teve por conta do sucesso do Quarto de Despejo, né? A Lili ainda vai falar sobre isso. Gente, esse livro foi muito famoso. Aliás, ele é muito famoso. Eu falo foi porque na época ele se tornou assim uma febre internacional. O livro foi traduzido e tudo mais. E aí, no Caso de Alvenaria, é muito curioso, porque eu acho que a Lili ainda vai falar disso, né? O porquê que o livro se chama Quarto de Despejo e por que o outro se chama Casa de Alvenaria, né? Ela vai falar sobre como a vida dela se modificou completamente, né? O como ela deixou de, por exemplo, passar necessidade por conta disso. Então, ela escreveu vários diários ao longo da vida dela, né? Foi uma prática recorrente na vida dela e que foi o que fez com que ela também se transformasse, né? Ao longo da vida. Imaginar, peguem aí uma mulher negra, né? Praticamente aqui, 1960, publicando o Quarto de Despejo. Imagine uma mulher negra, sozinha, que tem filhos para criar, e aí ela vê pedaços de papéis soltos no lixão, e ela acaba pegando esses papéis e acaba colocando, né, escrevendo o que é que ela está vivendo nesses papéis. Tem frases da Carolina que vai dizer que para que xingar se eu posso colocar isso na minha escrita? Então, a Carolina, mesmo estudando até o 2º ano primário, ela sabia que o peso que a própria palavra tem. Ela sabe o peso que a literatura tem, né? Então, seria até uma forma dela colocar para fora o que é que ela está vivendo, o que é que ela estava sentindo. Então, tudo aquilo de papel que ela pegava no lixão acaba se transformando realmente em espaço para colocar ali os diários da Carolina. E aí, quando a gente vai ver, né, o quarto de despejo, ela vai morar realmente em espaços que não é feito de tijolos, porque você sabe que muitas vezes, antigamente, as mulheres e os homens que iam até as favelas e moravam principalmente em lixão, moravam em casebres, né? Então, era em lugares realmente desumanos. E no momento em que ela lança Casa de Alvenaria, é o momento em que ela consegue, vamos dizer assim, sair da favela e ir para uma casa de tijolos, uma pequena mudança, né? Por isso alvenaria, né? Você sai daquele espaço, vamos dizer, tão desumano e acaba encontrando um espaço de alvenaria. Mas aqui a gente está dentro do quarto de despejo dela, né? Então, Carolina, ela vai se tornar justamente essa escritora no momento em que um editor chega na favela de Canidé e ele acaba encontrando esses papéis dela e vê o potencial que aquilo ali tinha nas mãos dele. E ele fala, meu Deus, isso daqui não pode ficar aqui. Isso daqui precisa ser dito para as pessoas. As pessoas precisam entender
realmente o que é que essa mulher passa e o que é a vida de um favelado. E aí ele pega esse quarto de despejo e acaba colocando realmente em forma de livro. Pode passar, Alan, por favor. E aí, minha gente, tem algumas publicações póstumas, né? É quando Carolina, ela falece, ela também vai deixar alguns livros que vão ser publicados depois e também livros que vão trazer, né, ela realmente como a inspiração para esses livros, né? Então a gente vai ter Diário de Bitita, né? Meu Estranho Diário, a gente vai ter também Antologia Pessoal e Onde Estás Felicidade. Então todos esses livros que vocês estão vendo aqui são livros que a própria Carolina, ela não teve a oportunidade de ver. São livros que vão sendo publicados após realmente o seu falecimento, tá bom? Pode passar, Ana. E ainda tem um outro livro dela que foi lançado recentemente também, né? Acho que é O Escravo, o nome dele. Acho que foi lançado esse ano, ou foi no finalzinho do ano passado. Justamente. E aqui, né? Quarto de Despejo é publicado em 1960. É publicado inicialmente em 13 idiomas, por isso que ele vai virar best-seller. Minha gente, foi a febre do momento. Era a febre, por quê? Porque imaginar. Não tem aquele negócio de dizer assim, lugar de fala. Você não pode falar de alguém se você não vive a experiência daquela pessoa. Você não pode falar do lugar de alguém se você não passa pela experiência daquele lugar. Então, por exemplo, você não pode falar sobre a vida de ninguém se você não vai passar por aquilo. Então, no momento em que fala a Carolina, dá a dizer assim, poxa, eu nunca vivi numa favela, eu não sei nem como é estar numa favela. Então, quem é que vai falar? Uma pessoa que viveu, uma pessoa que passou por tudo isso. Então, por isso que o diário dela vai virar realmente, né, muito vendível e vai publicar inicialmente aqui em 13 idiomas, né? Surge de 20 diários da escritora, trajetória da Carolina, da favela de Canidé, na cidade de São Paulo. Então, ela vai mostrando toda essa trajetória de quando ela praticamente está dentro da favela e no momento em que ela sai da favela, ela consegue comprar uma casa de alvenaria. Dentro do quarto de despejo, ela também vai trazer, isso é muito forte, o testemunho da demagogia da política brasileira. Uma coisa que você fala assim, mas o que é que uma mulher que simplesmente só sabia ler e escrever, estudou o ano primário, ela tem a nos dizer? Todo mundo tem a dizer alguma coisa. E a Carolina, ela era rica, por quê? Porque uma coisa que meu pai sempre dizia, né? Que a gente tem o conhecimento da escola e a gente tem o conhecimento da vida. O conhecimento da vida, muitas vezes, a própria escola não tem o poder de nos dar. Então, você pode até ser analfabeta, mas você tem, com certeza, um conhecimento de vida. E a Carolina teve esse conhecimento de vida, de achar que essas pessoas que estavam nas favelas não eram vistas pela população, não eram vistas pelos próprios políticos, eram pessoas esquecidas, eram pessoas que precisavam realmente serem lembradas e estar ali, assim como as outras pessoas que também fazem parte da nação brasileira, né? Então, há um relato sobre fome e a miséria? Mas também há um relato sobre o esquecimento que a própria política faz com essas pessoas que estão nas favelas. E a gente sabe que a palavra favela, até hoje, ela é muito levada para o negativo. Infelizmente, parece que todo mundo que mora em favela é pessoa ruim, é ladrão, não vai dar para nenhuma coisa. Não é dessa forma. Muitas vezes, essas pessoas só precisam de uma coisa, que é o que vocês estão tendo agora. A palavra é o quê? Oportunidade. Se a gente não tem oportunidade, muitas vezes a gente não é lembrado, a gente sozinho, muitas vezes, vai demorar muito para vencer na vida. Mas quando alguém olha por você, quando alguém estende a mão para você e lhe dá oportunidade para você se levantar e você partir, isso daí é o que muita gente precisa.
Então, ter oportunidade é o caminho praticamente certo para que algumas pessoas possam vencer na vida. Então, pessoas que estão na favela, muitas vezes não têm oportunidade porque não são lembradas, né? Não são vistas na sociedade. São vistos como quarto de despejo de uma sociedade que muitas vezes é vista como a bonita, como a que dá certo, como um país, né, de segundo mundo. Não, não é dessa forma, minha gente. A gente precisa também distribuir entre a nação todas as oportunidades, né? E aí a gente também vai ter um cotidiano de uma mulher negra e solteira. Então, mesmo a gente sabe que a gente está falando de um contexto da década de 60, né? E essa década aí de 50, 40, pegando até o contexto das nossas avós, sempre a mulher tinha um destino de estar ligada ao destino masculino. Parece que o homem sempre foi o provedor da casa e esse homem, ele é quem trazia realmente o sustento. E Carolina falava assim, não, eu não preciso de nenhum homem para me dar o sustento. Eu tenho mãos, eu tenho conhecimento, mesmo que seja pouco, mas um conhecimento de vida, e eu vou atrás do sustento dos meus filhos e do meu sustento. E foi assim que ela se tornou realmente visível. Ela se tornou lembrada pelo quê? Pela sua escrita. Foi a escrita dela que fez todo o sentido. Pode passá-la. E aí a gente traz somente algumas cenas, né? Eu acho que esse, eu não sei dizer se esse é como é o nome dele? Audálio, alguma coisa assim. Que foi a pessoa que conseguiu pegar, né, os cadernos de Carolina para poder... Audálio Dantas, pronto. O Audálio é a pessoa, né, que consegue pegar os cadernos de Carolina, pegar os diários, e ele realmente leva para um editor, né, para uma editora para ser publicado. E aí a Carolina, ela chega com essa potência de mulher favelada, de mulher negra, né? Mas que tem muito a nos dizer. Por quê? Porque a gente precisa também dar fala para as pessoas que têm experiências diferentes às nossas. Por quê? Porque o Brasil não é único, o Brasil ele não é igual, ele é totalmente diverso e é na diversidade que a gente também cresce. A gente precisa dar voz a essas pessoas também, tá bom? E aí, passando, né, a gente vai ter somente um mapa mental, né? Quem era a Carolina? Ela era mulher, era ela mãe, negra, escritora e moradora de favela. Então, mulher alfabetizada, solteira, incomodada com a sujeira, né, boas relações sociais e desejos afetivos. Então, dentro do livro dela, a gente consegue perceber toda essa estrutura que é colocada aqui para a Carolina. Assim como ela também era uma mulher negra, que vai trazer a sua carga identitária étnico-racial, que vai ser estigmatizada por ser negro. Se até hoje a gente fala de racismo, e muitas vezes as pessoas acham que racismo não existe no Brasil, imagine lá na década de 40, 50 e 60, que é a década da Carolina, né? Então, isso daí precisa também ser dito, e ser dito por uma mulher que passa por tudo isso, tá certo? Moradora de favela, vai colocar também nos seus relatos relações sociais, de consciência sociopolítica, e também vai falar da miséria e da sua partilha. Ela também é vista como mãe de 3 filhos, e também vai se colocar como mãe cuidadora e protetora. No próprio diário, a gente percebe que ela deixa de comer para dar o mísero para os seus filhos. Então, muitas vezes, é isso que muitas mães faz, né? Deixa de comer para poder alimentar os seus filhos. E, claro, ela se torna escritora, né? Ela se torna poeta, ela também escreve. Mas para quem é que ela escreve, né? Quando é que para de escrever? Então, isso daí é o que a gente precisa saber da Carolina. A gente precisa saber que muitas vezes ser escritor não é ser bem de vida, não é ter realmente uma vida toda bonitinha, não. A gente precisa também dar lugar e dar fala a pessoas que também passam por experiências diferentes da nossa, certo? E só aqui passando, né, a gente vai ver também
algumas partes relacionadas ao próprio diário. Pode passar, Alan. E aqui a gente vai ter alguns trechos da própria Carolina, né? No quarto de despejo, Diário de uma Favelada, Carolina, em uma dimensão sociológica e literária, ela vai trazer impressões sobre o cotidiano dos moradores de uma favela. E aí ela vai começar, 20 de maio, né? Aí lá eu só peguei um trecho, né? Mas aí é demarcado também o ano, onde é que ela está, tá bom? E ela vai dizer, ó, quando cheguei do palácio, que a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca. Eu fiz um pouco de macarrão com feijão. E o meu filho João José, disse-me: pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar. Minha gente, esse trecho é muito pesado, né? Então, pensar que a gente tem crianças, né, que moram realmente em uma favela, que a mãe não tem condições realmente de comprar macarrão e ela acaba pegando isso do lixão, né? Então, pensar que isso é uma das realidades que até hoje muitos dos nossos brasileiros também vivem. Não sei, com certeza vocês já viram pessoas mexendo no lixo para poder pegar migalhas realmente de comida, né? Isso daí é forte. Pensar que essas pessoas não têm, né, o que tem para comer de manhã, não tem o que comer à noite, e principalmente quando você tem crianças, tem filhos para poder alimentar. Então, veja que é uma parte em que ela vai demonstrando como é que vai vivendo dentro dessa miséria. Pode passar, Alan. E aí, meu povo, no próximo trecho, 30 de maio, ela vai dizer, né? Chegaram novas pessoas para a favela, estão esfarrapadas, andar curvado e os olhos fitos no solo, como se pensasse na sua desdita por residir num lugar sem atração. Um lugar que não se pode plantar uma flor para aspirar o seu perfume, para ouvir o zumbido das abelhas, ou colibri acariciando o seu frágil biquinho. O único perfume que exala na favela é a lama podre e os excrementos e a pinga. Veja aí, né? Então, ela vai trazer justamente essa parte em que novas pessoas, com certeza, vão chegar naquele espaço, né? Totalmente desumano, que não tem, que vai trazer justamente essa parte da miséria. E ela vai dizer que o único perfume da favela é um perfume podre, né? Um perfume que a gente sabe que muitas vezes as pessoas colocam ali ou veem ali, né, uma parte que está à margem da sociedade, né? Pessoas que são esquecidas, que não querem ser vistas, porque elas contaminam. Então, é isso que a gente precisa também discutir. E aí, passando, né? Eu acho que só tem mais 2 slides. A gente vai ter aqui, esse daqui é bem, bem forte. Peguei porque eu acho que é bem interessante, é a parte em que ela fala dos políticos, é a parte em que a consciência política dela, enquanto mulher, né, enquanto realmente humana, enquanto brasileira, se coloca, né? Ela vai dizer, fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, né? Que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil à pátria. O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek, o doutor Ademar de Barros, agora falar para mim que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa, prestem atenção, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. E não é verdade? Como é que você vai colocar um peso tão grande, por exemplo,
numa sociedade totalmente desigual se você não sabe a desigualdade dessa sociedade, né? Então, essa última parte, realmente é uma parte que tem peso, né? Então, pensar que uma pessoa que já esteve naquela situação é uma pessoa que com certeza vai olhar para o seu próximo com muito mais carinho e com muito mais cuidado, com muito mais atenção, né? Então, se colocar realmente no lugar do outro é dizer assim, poxa, eu já passei por tudo que você passou, então cheguei perto. Seria interessante que a gente também pudesse viver isso, né? E ela estava totalmente certa, com certeza. E aí, só para que a gente possa ter o último trecho, né, escolhido para vocês, a gente vai dizer aqui no dia 22 de maio, né? Eu hoje estou triste, estou nervosa, não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo e eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo sobre o macarrão e eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas, eles comeram. Tem os metais e um pouco de ferro que eu vou vender no seu Manuel. Quando o João chegou da escola, eu mandei ele vender os ferros, recebeu 13 cruzeiros. Comprou um copo de água mineral, 2 cruzeiros. Zanguei com ele. Onde já se viu favelado com essas finezas, os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole, mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado. Então, veja aí a consciência que ela tem, né? E o como ela trabalha com essa parte da linguagem, né? Ela pega realmente a metáfora do pão ser duro, e ela vai dizer, não, duro é a vida. Duro é o que a gente passa, né? Duro é onde a gente está. E quem é que vai olhar por nós? Então, por isso que o Quarto de Despejo se torna realmente um livro que até hoje é um livro que se vende muito, que se lê muito e que precisa chegar até várias casas. Por quê? Porque a gente precisa saber da realidade do outro, né? E aí, só para finalizar realmente o slide, a gente vai chegar aqui e propor para vocês. É tudo isso que foi colocado durante esse tempo todo, né, de quase 2 horas de aula aqui, é para que a gente possa propor o nosso próprio relato pessoal, né, o nosso próprio diário. Então, o Kleber, pensado com muito carinho pelo Alan e por mim, a gente gostaria de propor, né, para que a gente possa construir o nosso próprio relato pessoal, né, o nosso próprio diário pessoal. E aí a gente já pensamos como é que isso vai ser. E por que, Liliane? É só uma coisa por ser só? Não, não é uma coisa por ser só. É uma coisa para que a gente possa pensar na escrita de vocês. No momento em que a gente for no WhatsApp e a gente não diminuir as palavras. É o momento em que, quando a gente for escrever, a gente pensar nas palavras que a gente vai escrever e pensar no peso dessas palavras. E quando a gente fala de si, a gente tem muito a dizer para o outro. Então, é isso que a gente gostaria de propor para vocês, né, Alan? É isso mesmo, meu povo. E aí tá dando um ecozinho aqui, porque eu entrei pelo meu celular e eu acho que eu vou falar pelo celular para ficar melhor. Só um minutinho. Pronto. Eu acho que agora vocês vão conseguir me ouvir direitinho. Eu entrei aqui com a outra conta do Bença pelo meu celular. Por quê? Porque quando a gente teve essa ideia, pessoal, de poder escrever, compartilhar a experiência, a gente ficou pensando, meu Deus, mas como é que a gente vai conseguir fazer isso? É todo mundo, cada um num canto, na distância, o que que a gente faz? E a Lili e eu, a gente torrando os neurônios, mas como sempre, quando a gente torra os neurônios, alguma ideia sai, e essa também saiu, né? E aí a ideia, gente, é a seguinte, né? Nós pensamos em enviar cadernos para vocês escreverem e tudo mais, só que a gente sentiu que a gente precisava de uma coisa que fosse imediata, que a gente conseguisse saber que vocês estariam produzindo e que vocês gostariam de compartilhar conosco na hora, né? Então, a partir de hoje, né,
Isso não é algo obrigatório, mas seria muito bom se todo mundo pudesse participar. A partir de hoje, nós vamos construir um grupo de WhatsApp que vai funcionar como um grupo diário, tá certo? E aí agora eu vou pedir licença para espelhar a tela do meu celular, tá bom? Eu vou compartilhar o link com vocês lá no grupo e eu gostaria que vocês entrassem agora no grupo, tá certo? Porque eu vou escrever a primeira entrada do diário e a Lili, se quiser, já pode começar a escrever a primeira entrada do diário, tá certo? Eu vou, antes de fazer isso, compartilhar a frequência com vocês e depois eu vou colocar o link lá no grupo geral é, dos afiliados. Só um minutinho. Pois é, meu povo, é assim mesmo. Então, a gente está pensando com muito carinho, porque assim, quando a gente fala em redação, a gente fala também não só no texto dissertativo argumentativo, a gente tem um padrão para poder aprender introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas a gente também precisa aprender essa parte da escrita, a gente precisa aprender a escolher as palavras, a gente precisa aprender uma estrutura que muitas vezes a gente já deixou por muito tempo cair, né? Então, se hoje a gente está falando dos filhos de vocês, que muitas vezes fazem isso, é para isso que a gente precisa se voltar também, se voltar para a escrita e se voltar com muito carinho para que ela possa realmente nos representar. Uma coisa, esse grupo vai ser exclusivamente para isso. Ele não vai servir para ficar batendo papo, para perguntar alguma coisa. Então, qualquer coisa de pergunta, vai lá no grupo, o nosso grupo normal dos afiliados. Agora, o grupo do diário é somente para que a gente possa colocar as nossas impressões do nosso dia a dia, certo? Então, nada de conversas paralelas, é só você escrever, colocar o seu e mandar lá. É só para isso. Qualquer pergunta, qualquer coisa. Liliane, mas eu tenho uma pergunta do grupo do diário. Vai lá no grupo dos afiliados e pergunta, né? Para ficar somente o diário lá, bonitinho, para que a gente possa ver, tá certo? Então, vai ser uma parte realmente que nós vamos tentar fazer todo dia. E quem quiser pode fazer no final da noite, né? Então, o que foi passado no meu dia? O que é que eu senti? Aconteceu alguma coisa? Eu gostaria de falar isso para o pessoal, né? E que fique bem claro, é um grupo que é um grupo nosso que a gente se autoajuda. Então, a gente não vai pegar coisas e tentar tirar dali e colocar para outras pessoas fora do grupo, não. É um grupo fechado nosso, é algo que é escrito para nós e que a gente espere que fique realmente para nós, né? Mesmo que seja algo aberto, que qualquer pessoa possa fazer Ctrl+C, Ctrl+V, mas não é isso que a gente quer. A gente quer um grupo para poder escrever e também para colocar e melhorar a nossa escrita, tá bom? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade, é o momento, viu? E aí, digam, o que é que vocês acharam? Falem aí. Pois bem, se ninguém vai falar, estão só comentando aqui que é uma boa ideia, gostaram da ideia. Vamos ver se a ideia que vocês estão gostando vamos conseguir colocar em prática, né? Pois, gente, agora vamos ver na prática como é que este babado vai funcionar. Eu vou agora compartilhar a tela do meu celular com vocês, para vocês verem o nível de confiança que eu tenho em vocês. Eu vou compartilhar a tela do meu celular, hein? Vou compartilhar a tela do meu celular com vocês. E aí, se preocupe não, você não vai encontrar nada comprometedor aqui, tá? Olha só, vou entrar aqui no grupo. Cadê o grupo do diário? Tá aqui. Klebe, Linhas Livres como Nós. Esse título tem uma inspiração num livro de uma colega nossa, que é a Kinaya Black. Ela tem um livro lindo chamado Versos Livros como Nós. E eu acho muito lindo o nome desse livro. E aí foi inspiração para colocar aqui. Então, eu vou escrever aqui, gente, uma entrada do diário. Lili, se quiser também escrever o seu, fica à vontade. Vou escrever aqui. Hoje é sexta-feira, vírgula.
dia 29 de novembro de 2024. 4, não é 5 não, Alan. Hoje eu acordei cedo, fui para o trabalho e logo depois me encaminhei para o meu estágio. No meio desse caminho, comecei a pensar sobre o futuro e o quanto eu estou inseguro com o que pode acontecer ano que vem. À tarde, depois de sentir uma leve crise de ansiedade, resolvi dormir para ver se o sentimento ruim passava. Por conta disso, eu almocei 4 horas. Depois, fui ler e esperar o encontro do Bença. Conversei com a Lili e li o slide para a aula. Tem sido maravilhoso esses encontros. Eles deixam nossa alma leve e faz a gente continuar a correr atrás das coisas que a gente ama. Pronto, fechei a minha entrada de hoje, gente. E aí, é isso que a gente meio que vai fazer todos os dias, tá bom? Então, a minha entrada ficou. Gente, quando eu falo entrada, tá, pessoal? É o registro do diário, tá bom? Então, sempre quando você for escrever, você precisa colocar o dia da semana, precisa colocar a data, tá certo? Às vezes você pode esquecer alguma coisa e o diário serve justamente para isso. Ele serve também para guardar coisas, né? Então, o meu registro ficou assim. Hoje eu acordei cedo, fui para o trabalho, logo depois me encaminhei para o meu estágio. No meio desse caminho, comecei a pensar sobre o futuro e o quanto eu estou inseguro com o que pode acontecer ano que vem. À tarde, depois de sentir uma leve crise de ansiedade, resolvi dormir para ver se o sentimento ruim passava. Por conta disso, eu almocei 4 horas. Depois eu fui ler e esperar o encontro do Bença. Conversei com a Lili e li o slide para a aula. Tem sido maravilhoso esses encontros. Eles deixam nossa alma leve, eu escrevi aula, eles deixam a nossa alma leve e faz a gente continuar a correr atrás das coisas que a gente ama. E eu encontrei um outro errinho aqui. Fiquem à vontade para editar o texto de vocês também, tá, gente? Só não, por favor, só não omitam informações, tá? Pronto. Enquanto a Lili provavelmente vai escrever aí a entrada dela, deixa eu ver aqui os comentários do povo. A Renata falou, ele vai me fazer chorar. Chore não, minha filha. Chore não. Escreva que faz bem para a alma e para o coração. A Kellyanne escreveu o seguinte: sei se vou saber fazer isso não. Kellyanne, olha só, meu bem. O diário, ele é feito para isso. Ele é feito para a gente praticar. Então, não fiquem com vergonha, gente, se em algum momento vocês cometerem algum equívoco ortográfico. Eu esqueci como é que escreve tal palavra e tudo mais. Gente, a gente só aprende praticando. Isso aqui é igual andar de bicicleta, é igual aprender outra língua, é igual matemática. Você só aprende fazendo. Se a gente ficar com medo, a gente não vai conseguir fazer, tá bom? A Márcia Tavares está dizendo, tem que ser todos os dias ou não para escrever no diário? Márcia, meu bem, o diário, ele, como o próprio nome já sugere, né? Diário, ele é uma coisa para teoricamente ser feita todos os dias.
Mas não é obrigado a gente escrever todo dia, não, tá? É importante que a gente, por exemplo, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, vá lá e escreva, né? E não escreva apenas sobre aquilo que aconteceu no seu dia, escreva também sobre as coisas que passaram nos outros dias também, né? Nos dias anteriores. A Áurea está dizendo, tá bem, não sei escrever muito bem, não, mas eu vou tentar. Não se preocupe, Áurea, como eu acabei de falar, a prática é o que faz a gente melhorar. À medida que a gente vai escrevendo, a gente vai vendo o outro que está escrevendo, a gente vai percebendo, olha, fulano escreveu assim, fulano escreveu assado, então essa palavra pode ser assim. Se você tiver dúvida com alguma palavra, pode pesquisar ela. Se você cometer algum equívoco em alguma palavra, também não tem problema. O objetivo principal da linguagem é que ela seja entendida, tá? Mas aí, à medida que você vai escrevendo, você vai percebendo, ó, cometi esse errinho aqui, não vou cometer de novo. A gente vai aprendendo assim, pessoal. É igual você aprender a andar, é igual você aprender a falar, né? A escrita serve para isso. Ela é por isso que ela é mágica, né? Porque você aprende enquanto você faz, né? Já tem gente aqui escrevendo. Ó, Lili escreveu aí, sexta-feira, 29 de novembro de 24. Lili, leia a sua entrada, senhora. Minha gente, a minha entrada é ótima. Pense. Coloca aí, Alan. Eu acho que dá para ver, né? Lá no meu, deixa eu ver se ele vai colocar. Eu ri demais, mas foi o que aconteceu. Queridas pessoas, como é bom estar com vocês no Projeto Bença. Pela manhã, fui no centro de Quixadá, porque é Black Friday. Aí eu botei uns risozinhos, né? Comprei só remédio. Será que isso é um sinal? De tarde, fui ajeitar os slides da aula de hoje e depois fui dormir um pouco. No final da tarde, fui ver a novela Alma Gêmea. Ela está quase acabando. De noite, vai começar a aula do Bença. Que momento maravilhoso. É um dos melhores momentos que alimenta a alma. Amanhã eu volto, tá? Beijos. Oh, Senhor. Ah, tem gente rindo. Olha aqui. Não sei não. Minha gente, mas é assim mesmo, certo? Mas o que é que a gente o que é que a gente pretende? A gente quer que vocês realmente entendam que esse momento é um momento em que você para poder olhar para a sua escrita, para que você realmente olhe para as palavras, escolha as palavras, né? Mesmo que seja bem informal, mas que você escolha a palavra e que você realmente veja a palavra com carinho, coloque a palavra toda, não vá diminuindo, ou então que seja algo informal. Não, Lilia, eu quero que seja mais informal, então tudo assim. Mas que a gente precisa ter esse momento realmente dedicado para a nossa escrita, tá bom? Ó, já tem gente aqui mangando. Eu tô falando mangando, mas é no bom sentido, viu? Porque é isso mesmo. Gente, um outro detalhe, tá? Esse grupo, ele é exclusivo para isso, tá? Então, tipo, digamos que fulano fez uma entrada que você achou muita graça, ou que você achou muito triste, você ficou pensando, ai, nossa, fulano tá passando por uma situação tão triste e tudo mais, né? Então, você não pode comentar nesse grupo, tá? Todas as coisas que a gente vai fazer nesse grupo, ela é feita através do diário, né? Então, digamos que no outro dia você queira escrever, você pode até escrever 2 entradas no mesmo dia. Então, assim, ó, querido grupo, acabei de ver o comentário da minha colega. Estou muito triste com o que eu acabei de ouvir. Espero que tudo melhore para ela, né? Então, é uma forma da gente ir interagindo também, tá certo? Mas lembre-se, nós sempre temos que escrever tudo nesse grupo em formato de diário, tá certo? Sempre, sempre, sempre vai ser em formato de diário. Hoje uma imagem me marcou. Eu posso colocar a imagem aqui? Pode, gente. O diário também ele é feito de colagens, de tudo. Então você pode dizer assim, querido grupo, querido diário, hoje eu vi uma imagem que me marcou muito. Estou lembrando dela o tempo todo. Aí você vai e coloca a imagem junto com o seu registro. Pode fazer assim. Hoje eu vi um vídeo que me marcou muito. Posso colocar o vídeo aqui? Pode colocar o vídeo. Mas desde que todas as mensagens sigam o formato de um diário. Tá bom?
essa parte do Alan lembrar é realmente a sua resposta. Vamos dizer que você queira dar uma resposta para alguém, né? Você gostou muito do diário da pessoa do dia. Pode ser positivo, pode ser negativo. Aí você pega e fala assim, eu queria tanto responder essa pessoa, responde em forma do diário também, né? Querida fulana, né? Que acabei de ver o seu diário. Que bom que aconteceu isso com você, né? Então você também responde em forma de diário. Aí é bom porque a conversa vai ficar sempre dentro desse padrão, tá bom? E tudo, meu povo, tudo que acontecer, você pode, Lili, eu preciso dizer tudo que acontece na minha vida? Não, você vai selecionando coisas do seu dia a dia, né? Mas se sintam à vontade para que realmente vocês coloquem isso realmente como forma de diário. Eu até coloquei isso. Hoje eu fui para a rua, porque hoje é Black Friday, né? E aí entrei na Americana, comprei chocolate, comprei um pouquinho de chocolate, mas onde foi que eu fui parar? Principalmente aonde? Na farmácia, eu fui comprar remédio. Eu disse, meu Deus, será que isso é um sinal? É coisas que vai acontecendo com o nosso dia a dia, né? Então é isso mesmo, certo? Já tem alguém também já colocando aqui, né? E assim, pronto. É realmente essa forma que nós encontramos para que vocês possam estar, né? Realmente bem mais próximas e mais próximos, certo? Porque é muito bom ter com quem conversar. É muito bom poder dizer também coisas sobre nossa vida. Você não precisa abrir tudo, mas coisas relacionadas a alguma coisa que você gostaria de mostrar para o grupo, né? Então, é bom, mesmo na distância, saber que nós também estamos próximos enquanto projeto, né? É aquele negócio, mesmo que eu e a Alan não apareça tanto para vocês, mas com certeza, minha gente, a gente pensa em vocês todo dia, certo? Então, com certeza, todo dia a gente pensa como é que vai ser a aula, a gente pensa como é que vai ser o próximo ciclo, a gente pensa quem é que vai ser os professores, qual é a melhor forma de vocês entenderem. Então, é um amor que não é medido, né? É um amor que a gente tem e que a gente faz chegar para vocês em forma de aula. É o jeito que a gente está encontrando de poder transmitir realmente esse carinho e esse amor que a gente sente, tá bom? Mais alguma coisa, Alan? Eu queria ler as entradas que estão aqui. É muito legal, gente. Olha só. Sexta-feira, 29 de novembro de 2024, eu acordei, fui para o quintal, ainda com muito sono, porém não podia voltar para a cama. Sentei e fiquei olhando as aves no quintal. Depois eu fui colher os ovos das galinhas. À tarde eu caminhei de bicicleta um pouco, depois eu fui fazer as unhas das minhas clientes e entrei na aula. Maravilha! A Isabeth, olha só, a Isabeth escreveu a entrada dela de sexta-feira, 29 de novembro, que é hoje, e ela escreveu: queridos colegas e professores, hoje, como todos os dias, acordei cedo, fiz a merenda do meu filho para ir para o colégio com o bucho cheio, depois eu fui fazer minhas tarefas diárias, recebi umas visitas para almoçar, depois ficamos batendo papo até umas 2 horas. Logo após, eu fui fazer os trabalhos que tinha para me fazer. Terminando, já era hora de tomar banho para assistir a aula, aproveitei para enquanto assistir a aula, fui dobrando as roupas. E é isso. Diva que faz todas as coisas ao mesmo tempo, tá vendo? Multifuncional ela. Assiste a aula e dobra a roupa. Até amanhã. Cheiro a todos. Obrigado, Isabeth. Gente, outra coisa, às vezes a gente pode ficar acanhado de escrever coisas sobre a nossa vida. Ai, fulano vai ver sobre a minha vida e tudo mais. Gente, olha, você escreve o que você sentir conforto para escrever, tá? Por exemplo, hoje eu falei para vocês, né, sobre as inseguranças, as coisas que eu senti durante o dia, mas tem gente que não se sente confortável. Você é obrigado a falar? Não. Mas se em algum momento você quiser falar, quiser desabafar, fique tranquilo. O grupo também serve para isso, ele serve para estimular a escrita, mas ele também serve para refrescar a nossa alma, acalmar o nosso coração. Às vezes é bom a gente trocar experiências, tá? A gente vai causar um milagre na sua vida porque você está falando um problema para a gente? Não, porque a gente também não tem solução para tudo, né? Mas às vezes falar, compartilhar alguma coisa é bom para nossa mente, né? Saber que tem outras pessoas que estão nos ouvindo, que estão se importando com a gente.
tá? Ó, Renata colocou a entrada dela aqui. Sábado? Acho que ela colocou um diário antigo, né? Sábado, dia 19 de outubro de 24, eu estava aqui em casa, dando banho nos meus babies, quando a minha cunhada me ligou e chamou para jantar lá, pois era seu aniversário. Então, eu arrumei os babies e eu fui para lá, tiramos fotos e fomos jantar. Quando nós terminamos, se sentamos quando ela recebeu uma ligação. E nessa ligação, a prima dela tinha falado que meu irmão tinha sofrido um acidente e os médicos estavam tentando reanimar ele. E eu fiquei pálida quando depois a prima dela ligou de volta e disse que meu irmão não tinha aguentado, ele tinha partido nesse mundo para outro lado. Eu fiquei sem chão. Como eu ia falar para minha mãe que seu filho tinha partido? E hoje eu sinto muito a falta dele. Nossa, Renata, meus sentimentos, meu amor. E obrigado por ter compartilhado com a gente, viu? Pois, gente, então, esses são os diários. Estou vendo que outras pessoas aí estão escrevendo, né? Se alguém quiser responder alguma coisa para a Renata, lembre-se, responda no formato do diário. A Renata fez questão de compartilhar com a gente algo muito pessoal dela e algo que aconteceu há mais de um mês atrás, né? Foi no dia 19 de outubro, viu? Espero que esteja tudo bem na medida do possível, viu, Renata? Um grande abraço da gente aqui. Gente, eu vou parar de compartilhar a minha tela agora, tá certo? Acho que a gente pode se encaminhar para a nossa foto final, para a gente, né, colocar no Instagram do Benção, porque a gente vive em função das nossas redes sociais também. Então, eu vou descompartilhar a tela agora. Pronto. Então, gente, vocês entenderam direitinho como é que funciona aqui o babado do diário? Tem alguma dúvida? Lourdes, responda aí, meu bem, pode falar. Aonde é que fica o link para entrar? O link, Lourdes, está lá no grupo geral dos afiliados. Eu coloquei lá o nome do grupo, é assim, Kleb, como é que eu coloquei, meu Deus? Linhas Livres como Nós. Ah, tá certo. É isso, né, meu povo? Alan, tu pode agora terminar a gravação para a gente tirar foto, né? Exatamente. E para Pois aí, você, eu só ia dizer que para você que está assistindo essa aula gravada, por favor, também se sinta à vontade para poder clicar lá no seu link e entrar no nosso grupo, né? Porque já que você não pode estar aqui no ao vivo, não pôde estar aqui no ao vivo, mas esteja com a gente também fazendo o nosso diário, tá bom? com certeza, gente. Escrevam, escrevam, escrevam. A vida agora vai ser escrever. Um beijo para as pessoas que vão ver essa aula depois, tá? Vamos encaminhar agora para tirar a nossa foto final.